Agora, no Jornal Regional, Nossos Direitos. Com a participação do Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e professor do curso de Direito pelo Unisalesiano. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Adriano, o assunto hoje tem relação com os acidentes, né? Quem se envolve em um acidente de trânsito ou qualquer outro tipo de situação, como agir diante desse caso, como ter provas ali de que realmente aquilo aconteceu? Olha, Caio, eu busquei inspiração aí nos casos que a gente vem enfrentando aqui no Juizado Especial Cível de Lins, onde desaguam as discussões de acidentes de trânsito, boa parte delas, né, porque o juizado tem um teto de valor indenizatório. A gente observa que muitas pessoas acabam se preocupando devidamente com a produção da prova e, em consequência, as pretensões acabam sendo julgadas improcedentes. Então, eu tentei elaborar aqui um roteiro sobre algumas orientações básicas para as pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito. A primeira é fotografar tudo o que for possível. Hoje, não se compreende como uma pessoa possa, por exemplo, ingressar em juízo sem fotografia, já que a maior parte dos telefones celulares viabiliza essa tarefa. E aí, nessa hora de fotografar, não basta você fotografar aquele pneu que se rasgou, e sim fotografar o veículo, identificar a cena de longe, fotografar por vários ângulos, com todas as posições de sinalização, inclusive para demonstrar que você estava, por exemplo, na via preferencial. E nesse momento, se preocupar também em registrar, às vezes, pessoas que estão ali no entorno, né, dentro da cena, para você conseguir sustentar depois que aquela foto foi tirada naquele dia, naquele momento do acidente, é claro, né? E não num outro momento. Isso eu digo porque muitas vezes a polícia técnica não vai até o local, não é acionada pela autoridade policial e agora cabe também uma outra fundamentação, um outro esclarecimento. Às vezes as pessoas, às vezes as autoridades, melhor dizendo, elas justificam que pelo fato de os veículos terem sido removidos, o local está prejudicado. E aí não acionam a vistoria. O que, no meu entender, muitas vezes configura um grande equívoco. Doutor, se o senhor me permite aqui Claro. abrir um leque. E para uma outra questão, o senhor falou da própria vítima na verdade, registrar fotos ali sobre o acidente. Essas provas, então, podem ser validadas pela justiça, porque, assim, vamos supor numa ocasião em que, às vezes, a gente acaba sendo uma situação em que alguém é agredido, grava isso daí, ou fotografa, ou mesmo um vídeo. E, às vezes, fica aquela dúvida, será que isso serve como prova? Então, a justiça pode reconhecer isso como prova. Claro, e você até me ajudou, porque eu ia abordar também essas outras modalidades de prova. Caio, em juízo, toda prova tem seu valor, né? E se essa prova não for suficientemente rebatida, ela muitas vezes vai ser o fundamento principal da decisão. Então, como você mesmo disse, você pode ali no local, além de fotografar, suponhamos que a outra parte envolvida no acidente reconheça a sua culpa e se propõe a fazer a indenização ali. Nem por isso você deve abrir mão da produção da prova, porque aquilo pode ser uma promessa que não vai ser cumprida. Então, se a pessoa se propõe a pagar, então você pega e grava a conversa. Ou você filma a conversa, né? Essa gravação feita entre interlocutores, ela não é prova ilícita, porque se o indivíduo está conversando com você, ele está compartilhando uma ideia com você, nada impede que você registre. Então você pode filmar, você pode gravar o áudio, né? Você pode ali no local também, às vezes, gravar um depoimento, porque nem sempre é tão simples você levar a pessoa na justiça. Às vezes a pessoa fica contrariada em ser intimada ali, o que realmente é uma coisa lamentável, porque todo mundo pode precisar de uma testemunha. Então, nessa hora, se você foi testemunha, se dispõe a ajudar, não é? Se dispõe a compartilhar o que aconteceu ali. Eu acredito também que nesse momento vai um alerta àquelas pessoas que acabam se envolvendo no acidente, e ali, às vezes, por consenso de ambas as partes, até para que esse caso, às vezes, não seja registrado na polícia, o que é errado, né?
ali fala, um dos lados fala, não, vamos fazer assim então, eu assumo os custos, mas você também corre o risco, né? O ouvinte acaba correndo o risco de que outra parte pode realmente não pagar aquilo que... Então, é por isso que você tem que pensar em documentar tudo. E quanto ao registro da ocorrência, além dessa finalidade de instruir um futuro pedido de reparação de dano, o registro facilita que a autoridade de trânsito depois estude eventualmente mudanças na sinalização, mudanças na mão de direção e outras alterações, não só naquela via, mas na região. Então, é interessante sim sempre registrar os fatos, porque dessa forma você vai estar contribuindo para modificações que venham a evitar novos acidentes. A autoridade de trânsito, por exemplo, por meio dos registros, pode fazer estatísticas para que você tenha condições de saber onde mais acontecem acidentes, né? Outras observações que a gente deve fazer é que esse registro de fotografia deve ser feito naquele dia, mas, por exemplo, se foi à noite, ou se estava chuvoso, enfim, você pode retornar no local no dia seguinte, com o pavimento seco e claro, para registrar fragmentos, e aí eu volto a falar daquela questão da vistoria, que muitas vezes a polícia abre mão. Olha, mesmo se os veículos tiverem sido removidos, e isso aí pode ser feito se a permanência deles significar um risco para os outros motoristas, o Código de Trânsito fala, mesmo assim, aqueles detritos que ficam no chão, aquele atritamento de pneu, de metal, a frenagem, os cacos de vidro e outras coisas, podem trazer para o juiz elementos muito importantes na definição da culpa, tá? Então, por isso que vale muito a pena, sim, registrar tudo, mesmo que na hora ali surja um acordo. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí pela presença do senhor, doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano. É sempre bom alertar, então, os ouvintes, né, que essa prova pode, sim, ser validada pela justiça, né, em diversos casos. Pois é, você tem que pensar, né, você tem que pensar que você vai ter que convencer alguém daquilo que você tem certeza no momento. Às vezes as pessoas têm tanta certeza da sua razão que acabam se esquecendo de que elas vão ter que convencer uma outra pessoa, né? E a última observação que eu faço, já agradecendo a oportunidade e desejando a todos uma ótima semana também, é de que você pode às vezes recorrer a câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e de residências. Acontecendo um acidente, verifica se no entorno existem câmeras de segurança. E peça essa gravação, porque às vezes essa gravação é praticamente a solução do caso. Doutor, eu sei que o senhor é bastante corrido aí com a rotina do senhor na justiça, mas vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Essa questão das câmeras de segurança, isso, para que o proprietário de uma casa, de um comércio, ceda as imagens, isso também necessita de um processo judicial em torno disso, né? Olha, é conveniente que você tente pedir essas imagens para conseguir demonstrar a sua razão, né? Agora, no que tange a discussão jurídica depois da obrigação de fornecimento, fica tudo muito mais complicado e confesso para você que precisaríamos analisar melhor a questão, porque afinal de contas são imagens produzidas por um equipamento particular dentro de uma residência por uma finalidade específica de segurança do próprio imóvel. Então, talvez não seja tão simples assim depois você conseguir essa prova judicialmente, mas nada impede também que isso seja discutido. Agora, se você tem câmera na sua casa e ela registrou um acidente, então, da mesma forma como nós fizemos referência à prova oral, colabore e forneça a imagem, né? Porque você pode um dia precisar também de imagem de terceiros. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação. Ótima tarde para o senhor. Até segunda que vem. Um grande abraço a todos.